o que eu quero falar aqui com vocês hoje, então, é exatamente como que você vai ganhar 2 horas todos os dias. E aí, claro, sem ter aquele planejamento detalhado de cada passo a passo que você vai fazer no seu dia, sem ter que contar tempo, sem ter que tomar banho gelado, sem ter que acordar cedo, 5 horas da manhã. Alguns dos hacks de produtividade, que são detalhes que ajudam certo tipo de pessoas, mas outras não fazem muito sentido, ou não são exatamente aquilo que vai ser o potencial para fazer com que você tenha um dia produtivo e consiga ter mais tempo para fazer todas as suas atividades e consiga finalizar seu dia com aquela sensação de dever cumprido, tá? Então é exatamente isso que eu quero trazer para você. Como eu mesmo apliquei isso, né, durante mais ou menos um ano, onde eu vinha de um problema de não conseguir me organizar, de não ter tempo para nada, de trabalhar muito, e foi exatamente o que eu comecei a fazer durante desse tempo, e aí hoje me possibilita ter uma rotina muito bem estruturada, onde eu consigo treinar musculação todos os dias, consigo treinar basquete, que é o esporte que eu amo, todos os dias, consigo ter meus momentos de lazer com a minha esposa, sair, consigo trabalhar num café, consigo ir na praia todos os dias também no horário do almoço. Enfim, eu consigo adequar vários momentos legais e que eu julgo para mim ser importantes para ter uma rotina e conseguir, obviamente, executar todas as minhas atividades, tanto essas pessoais quanto as profissionais, né? Então, hoje eu também atuo, né, fazendo várias coisas dentro da minha empresa, onde eu consigo fazer elas de forma ágil, rápida e eficiente e consigo ter tempo para fazer essas outras atividades, que você vai ver também que elas são fundamentais para você ter produtividade, tá? E aí, às vezes, a gente acha que não, que a gente precisa se esforçar mais, ficar mais tempo trabalhando, quanto, na verdade, isso, na maioria dos casos, não funciona tão bem, tá? E é o que eu vou te mostrar aqui, exatamente o que quase ninguém fala, ou está aplicando, ou aplica de forma consciente, e acaba focando muito na gestão de atividades, né? Exatamente o que? Planejar o dia a dia, fazer as atividades, usar um software, uma ferramenta, mas chega no final do dia, sempre falta tempo para executar aquelas atividades. E é por isso que eu quero te mostrar aqui como que você vai, né, ganhar 2 horas no seu dia, e tudo isso independente também se você mora sozinho, se você mora com seus pais, se você tem filhos, se você está na faculdade, se você já está no mercado de trabalho, independente da sua rotina, fazendo essa estratégia que eu vou te mostrar aqui, você vai conseguir economizar tempo, porque eu sei que são esses elementos que estão atrapalhando a sua rotina diária do seu dia a dia, tá bom? Mas antes eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, especificamente sobre exatamente tudo isso que eu falei e como que essas transições foram importantes para que a gente conseguisse, né, para que eu conseguisse chegar onde eu estou e conseguir ter essa produtividade, tá? Então, para quem não me conhece, está chegando aqui, né, a gente já está nessa live, a gente já está em 12 lives que a gente fez aqui, então tem muito conteúdo legal, mas eu sou Guilherme Torrejon, tenho 27 anos, eu comecei a empreender em 2017, quando eu fiz o primeiro congresso online de direito de produção, que acabou sendo o maior congresso da área, com 20 mil inscritos, e tudo isso sozinho, sem ajuda de ninguém, e do meu quarto, apenas com o meu computador, que na época nem era um computador tão bom, mas, né, através do conhecimento da capacidade, eu consegui fazer isso. Depois, junto com os meus sócios, eu fundei a plataforma Congresso, que hoje é uma das maiores plataformas de atualização profissional, de eventos online. A gente realizou mais de 500 eventos, já contamos com mais de 2 milhões de inscritos em eventos, tá? E junto com isso, uma equipe, né, que a gente gerenciou juntos, né, com essa minha equipe de marketing, especificamente, que é a área que eu estou hoje, a gente gerenciou mais de 33 eventos simultâneos, com mais de 5 mil pessoas inscritas nesses eventos. Ou seja, você tem uma organização e uma produtividade muito grande. E dentro dessa organização da estrutura, eu conseguia fazer todas essas outras coisas que eu gosto, né? Então, por exemplo, sou apaixonado por basquete, eu treino todos os dias, faço musculação, gosto de nadar no mar, então sempre, obviamente, quando, né, tem sol, eu vou todos os dias que tem sol, conversar com a minha esposa, assistir uma série legal, jogar videogame, enfim, fazer várias coisas que é possível e também agregando no meu trabalho, conseguindo crescer, aprender, continuar buscando conhecimento também. Mas para enfrentar tudo isso, né, para conseguir cumprir todos esses desafios, passar por tudo isso, eu comecei exatamente, né, trabalhando 12 horas por dia, sem tempo para fazer nada, nem atividade física,
me via mergulhado e naquela sensação que eu falei para vocês, que vocês também podem estar sentindo aí, que é chegar no final do dia e não ter a sensação de que fez as coisas que tinha que fazer, que ficou faltando atividades, né? Até que em 2020, né, com a pandemia, tudo fechado, eu realmente senti, né, essa tensão muito grande, e foi um estado crítico, né, que eu tive de estresse, de ansiedade, e por isso que eu resolvi buscar uma solução, sair desse buraco para que eu conseguisse ter uma qualidade de vida melhor, né, sem ficar doido, sem realmente ficar ruim, né, com os problemas que vinham acontecendo, tá? Então eu busquei essa solução, que eu já vinha estudando, né, desde 2017, essa parte de produtividade, é uma área que eu gosto muito, então eu já tinha esse conhecimento, fui buscando outras referências para, enfim, consolidar aquilo que eu entendi que realmente fez a diferença para mim nessa aplicação de um ano, e hoje eu consigo ter, né, uma qualidade de vida bem melhor, né, sem ter nada diferente, fazendo as atividades que eu quero fazer. E hoje o maior motivo, né, que você não tem resultado é porque a gente acredita, né, realmente que para ter tempo é necessário que a gente tem que organizar nossa atividade diária, usar uma ferramenta de produtividade, ter uma agenda bem planejada. Quanto isso, ele é fundamental, você precisa disso, mas ele é apenas 20% do que de fato você precisa para ter resultados no planejamento, execução do que você quer fazer para a sua vida, das coisas que você quer fazer no seu dia a dia. E os três, né, anota aí os três principais problemas que fazem com que a sua falta de tempo e a procrastinação, né, que é aquela não vontade de realizar as atividades aconteça, tá? Deixa eu ver se vocês estão comigo, tudo bem? Transmissão melhor, boa noite. Show, Eduardo, serve para as horas complementares. Aí, se serve para o seu curso, aí você tem que ver que o seu curso vai aceitar, beleza? Mas ele vem com a temática que a gente está falando aqui, tá ok? Então, o primeiro grande principal problema é as distrações. Com o avanço, né, de toda a tecnologia, informação, redes sociais, é muito fácil a gente ficar distraído no nosso dia a dia, porque a gente tem o mundo inteiro na palma da nossa mão com os nossos smartphones. E somos bombardeados, né, por informações das redes sociais, por notícias de sites, de aplicativos, e a gente tem aquela sensação de que se a gente não está ali presente, a gente está desatualizado das coisas do mundo. Isso gera esse problema que a todo momento essas informações chegam e a todo momento você é distraído por algum desses momentos. Isso faz com que a sua produtividade diminua, com que a sua energia caia ao longo de todo esse tempo. E aí vem o segundo grande problema, que é exatamente o quê? A falta de energia. Nosso poder de execução, ele vem muito da nossa energia diária, né? A gente tem uma energia diária através das decisões que nós temos que tomar para realizar algumas atividades. Então, você já deve ter visto que, né, grandes empreendedores e empreendedoras utilizam mesmas roupas para trabalhar no dia a dia, que tem uma rotina mais simples, que já sabem mais ou menos o que vão fazer na sua rotina, né, baseado, né, em toda essa construção que eles estão fazendo. E por que isso é fundamental? Porque quanto menos você tem que tomar a decisão até de trocar a roupa, qual roupa que eu vou usar hoje, o que eu vou comer no café da manhã, todas essas micro decisões, qualquer que seja, elas vão sugando sua energia, como se fosse um celular. O celular, a partir do momento que ele saiu do carregador, mesmo não sendo usado, você só para ver a hora, que é uma simples ação, vai consumir energia. Claro que se você abrir um aplicativo de jogo e começar a jogar, a energia vai consumir mais rápido. Exatamente o que acontece com você também, quando você vai fazer uma atividade muito complexa e difícil, você precisa usar um nível de energia muito grande. Então, esses níveis de energia, eles vão caindo ao longo do tempo, assim, a partir do momento que você acorda e vai executando todas essas decisões que você tem que fazer. Então, quanto mais você conseguir delegar essas decisões, né, ou, enfim, deixar elas mais automáticas possível, assim como você escova os dentes e não precisa pensar que está escovando os dentes, assim você consegue fazer várias outras coisas no seu dia que podem te ajudar a isso. E essa falta de energia, ela também acontece por você de modo geral, que é o quê? O que está ligado diretamente a isso? É a alimentação e a atividade física. Se você não tem uma alimentação boa, se você não faz atividades físicas periódicas, eu não estou falando que atividades físicas intensas, mas fazer atividades físicas, 20, 30 minutos que seja por dia, você acaba também perdendo sua energia, porque seu corpo precisa trabalhar mais para te manter e ele não tem essa resistência maior ou com a própria alimentação para te deixar bem, para que você possa cumprir todas as suas rotinas diárias,
né? Então, a gente tem toda uma biologia que a gente tem que tratar durante todos os dias, né? Para que a gente consiga ter essa força, né? No nosso corpo, para que a nossa mente também consiga trabalhar melhor e a gente consiga executar todas essas atividades, ok? Então, você precisa cuidar, né, desses dois pontos que eu falei aqui, esses dois principais aqui, que é a distração e a falta de energia. Por quê? Porque eles vão fazer se você cuidar bem deles estrategicamente no seu dia, você vai fazer com que a sua produtividade ela duplique, quadriplique, né, ou aumente até 6 vezes mais, ou enfim, 10 vezes mais do que você está acostumado. Por quê? Porque só de você estar bem, de ter uma alimentação boa, um corpo bacana, né, uma resistência que eu digo no seu corpo, consiga se sentir bem, tem essa energia, você vai conseguir ter essa maior produtividade para fazer as suas atividades, tá? E aí, outro ponto aqui também, nessa falta de energia, é realmente a gente cuidar da nossa mente, né, isso vem muito nas distrações que eu coloquei aqui também, que acabam prejudicando. E o terceiro ponto, o terceiro grande problema é a falta de clareza. Se a gente não tem claro o porquê de fazer o que a gente está fazendo, a gente, né, nesses projetos, enfim, qualquer área que você esteja trabalhando, cada vez mais nas atividades diárias vai ser difícil você ter produtividade, você de fato conseguir executar isso. Então você precisa ter claro porque você está fazendo as coisas que você está fazendo. Por que você está fazendo a graduação? É o que você quer? É onde você quer chegar? Você quer terminar isso? Por que você está nesse emprego? Você quer continuar nele? Ou você está uma transição? Você sabe claramente que não é ainda o emprego ideal dos seus sonhos, mas você vai trabalhar de forma que quando você tem clareza e aceita, né, que você escolheu isso e que esse é uma fase de transição, não é um momento ainda perfeito, você tem essa clareza de que, beleza, vou agir agora conforme eu preciso até chegar o momento dessa migração, enfim, dessa evolução que eu queira, ou se não, tá tudo legal, eu só preciso ajustar algumas coisas. Então, a falta de clareza é outro problema, porque se você não tem clareza, você não sabe por que está fazendo as coisas, te falta motivação no dia, você faz atividades de mau gosto, acaba não tendo vontade mesmo de fazer. E eu sei disso porque isso acontece também comigo, já aconteceu. Então, você precisa ter clareza e esse entendimento das coisas que você faz. Então, são esses os três principais problemas, né, que de fato fazem você ser menos produtivo. E aí essas distrações, na verdade, grandes que acontecem durante o dia, essa falta de energia por todos os processos decisivos e a falta de clareza, que é o que você está fazendo, então você acaba fazendo de forma mais devagar, isso faz com que seu dia ele se torne longo e improdutivo. E aí chega no final do dia, você tem a sensação de que não fez muita coisa ou faltou tempo para fazer as coisas. Enquanto se você tiver todos esses elementos atribuídos, você vai conseguir ter esse tempo de sobra até para fazer outras coisas, tá? E aí, por isso que eu criei esse método, né, que eu uso para mim, e eu quero compartilhar aqui com você para que você também possa aplicar na sua vida, beleza? Deixa eu ver aqui, tudo certinho. Vamos lá, então. Eu criei um método chamado método Clutch Life, tá? Ele foca num acrônimo que eu criei, que é o DER, que ele irá compor o 100% necessário para que você tenha mais tempo e resultado no planejamento e na execução de todas as suas atividades que você queira, tanto pessoais, profissionais, tudo que você queira executar, você vai ter o 100% necessário para isso, tá? E aí são os três acrônimos. O D de direção, que é o objetivo, é o sentido no porquê você está fazendo aquele projeto, ou aquela atividade, ou está naquele emprego, ou está na graduação, ou está naquela disciplina, é o objetivo. Você tem que ter claro isso, como eu falei, né, que é um grande problema, você precisa ter claro essa direção. Tendo essa direção, ele vai ser o motivo para você conseguir executar as atividades, mesmo que ainda não seja o momento ideal, como eu falei, você não está na situação ideal que você quer, mas você entendeu a direção e você sabe que você vai fazer isso. Porque senão, a motivação não vem, e aí você procrastina, você quer ir para as redes sociais, passar o tempo, porque você ainda não tem essa clareza, essa direção para onde você quer, tá? O segundo elemento é a energia, né? O segundo, o E do nosso acrônimo aqui é a energia, que se concentra no corpo e na nossa mente também. Se a gente não cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né, e até do nosso espírito, né, alimentar nosso espírito, independente de qual religião você acredite, ou se você não acredita, isso vai fazer com que você fique mais cansado, mais perdido, sem energia e fica complicado realmente de você
conseguir fazer as coisas. Mesmo você tendo essa clareza, vai te faltar energia fundamental para você conseguir executar suas atividades da melhor forma possível, tá? Isso é uma coisa bem legal também, porque quando você faz uma atividade física, um exemplo aqui, você faz uma atividade física, logo depois da atividade física, obviamente não uma atividade física tão intensa, mas até moderada ou levemente intensa, depois dessa atividade física, você consegue ter mais energia, mais foco e mais disposição para executar atividades até mais complexas e conseguir fazer. Eu falo isso porque toda vez que eu treino um basquete, logo depois eu tenho essa energia, eu sei que ali eu estou no momento mais produtivo para eu conseguir executar atividades. Então, por isso que é importante, né, a sua energia, você fazer uma caminhada, uma corrida e conseguir depois, né, executar um trabalho, começar o seu dia bem. Até por isso que quando você acorda, se fazer uma atividade física, né, mesmo que seja pouca, é bom para acordar seu corpo mesmo e ele sentir que está no ritmo e você conseguir executar as coisas. Então, a energia é muito importante. A mente também, né? A gente parar um pouco e na mente entra muitas partes das distrações que eu coloquei como um grande problema. Porque a gente está sempre ligado nas redes sociais, nas notícias, em tudo, toda hora. Isso é ruim, né? Porque acaba que você fica frustrado, vê uma outra pessoa no Instagram, né? Onde a gente tem tudo perfeito e acha que a sua vida tá ruim, a dos outros são toda melhor. E aí você começa a criar problemas que atingem, né, o seu psicológico e você não consegue ter motivação para continuar seu dia, você se sente muito desmotivado. Então, se você não utilizar as redes sociais, por exemplo, utilizar o mínimo possível, com horários específicos, não ter notificações no seu celular, por exemplo, é um exemplo que eu gosto de dar, né? Eu mesmo não tenho notificações nenhuma no meu celular. Isso ajuda você a ter essa clareza e ter esse tempo de sobra, né? Imagina se você não tivesse que mexer no seu celular, nas redes sociais durante o dia, o que você faria com esse tempo? Dá para fazer muita coisa, como eu falei, só nisso aí. Então, usando esse método, você consegue entender tudo isso, né? Tem os grupos do WhatsApp também, por exemplo, que, para vocês terem uma ideia, o meu WhatsApp, tanto profissional quanto pessoal, no final do dia ele está zerado. Eu não tenho nenhum grupo com mensagens ou nada nesse sentido. Por quê? Porque eu só estou nos grupos que realmente eu tenho alguma informação para receber ou para interagir. Se eu não estou, eu saio e eu só converso com as pessoas que realmente eu tenho essa interação. E separo ainda do profissional e do pessoal, para que no horário do profissional eu nem acesso ao aplicativo e aí no outro dia seguinte eu vejo e não gera esse problema. E me sobra muito mais tempo para conseguir planejar minha atividade, para conseguir fazer todas as atividades que eu falei para você. Então, isso é bem legal também. E por último é a rotina, né? Você tendo essa clareza, né, do que você vai fazer no seu dia, a gestão das suas atividades. Se você não tiver um método claro, né, de planejamento, de priorização, de execução das suas atividades também, o seu nível de energia ele vai gastar mais rápido. Por quê? Porque você vai ter muitas decisões para saber o que eu faço primeiro, o que eu começo, como é que eu começo a atividade. Será que primeiro eu leio, depois eu grifo? Será que eu grifo, depois eu leio? Enfim, fica uma coisa, né, muito difícil da gente entender. Então, se você não tem um método de produtividade nas coisas que você faz, fica difícil. Né? Até uma história que tem, né, que você vai cortar uma árvore, né? O cara passa lá 80% do tempo dele afiando o machado e só 20% do tempo ele vai lá e corta, enquanto o outro tá tentando cortar sempre e não afiou o machado, ele acaba demorando muito mais. Então, às vezes é isso que tem que fazer nessa rotina, é parar, andar para trás, olhar todas as suas atividades, olhar tudo que você faz e organizar tudo isso através de métodos, através de organizações mais eficientes das suas atividades, para que você consiga cumprir elas da melhor forma possível. E aí você consegue ser mais fluido, mais tranquilo e mais prazerosa fazer as atividades. E aí você precisa entender também as priorizações, saber o que é uma atividade mais difícil, uma atividade mais fácil, uma atividade média, o que é importante fazer primeiro. Será que eu começo com uma atividade mais difícil? Será que eu começo com uma atividade mais fácil? Isso são estratégias que você vai usar durante o seu dia para você conseguir ter essa energia necessária para fazer as atividades da melhor forma possível. Não adianta nada, por exemplo, você fazer só atividades difíceis. Vai chegar com 2 horas, 3 horas, você já vai estar exausto, não vai querer fazer mais nada. Então, tem uma estratégia para você entender o nível de dificuldade das atividades, para saber disso. Outra coisa, você precisa entender sua rotina de fato. O que você faz hoje? Você gosta de acordar cedo? Não gosta de acordar cedo? Você é melhor produtivo de tarde, à noite, de manhã? Você também tem que se entender muito bem para que você consiga
adequar melhor os níveis de atividade, por exemplo, para cada um dos momentos do seu dia a dia. Ah, não, trabalho durante manhã e tarde, estudo à noite, como é que eu organizo isso, essa transição de atividades, para que eu consiga ter foco, clareza, aproveitar melhor os momentos, por exemplo, de estudo, né, de tudo isso que a gente está, do que você está executando, beleza? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Está tudo certo, né, pessoal? Qualquer dúvida aí podem colocar no chat. Então, né, só recapitulando aqui, por isso que é importante a gente ter a rotina, a gente entender tudo que a gente está fazendo para que a gente consiga ter esse ponto de partida melhor, beleza? Então, esse método Clutch Life, ele se consiste nesses 3 pilares. Na direção, você entender o seu objetivo, como que você vai encontrar o propósito para cada atividade, mesmo que não seja a atividade que você quer naquele momento. Energia, o corpo e mente. Como que você vai cuidar do seu corpo e mente, o que você precisa fazer, quais atividades, né, que vão te ajudar, como se conhecer melhor, como entender da sua mente para acalmar, como tirar as distrações do seu dia a dia para ganhar essas 2 horas. Eu até fui generoso, porque, vamos supor, numa média aí 2 horas, mas eu acredito que, né, dependendo do seu nível, de quanto tempo você está em distrações, ou quanto tempo você está nisso, dá para economizar até mais do que 2 horas, 3, 4 horas, e aí você consegue ter mais tempo para fazer outras coisas, até realmente saber que aquele tempo você não vai fazer nada, aí você vai ficar nas redes sociais. O grande problema é você utilizar dessas distrações durante o dia todo, porque eles não só atrapalham minutos, né, ali do seu dia ou até horas ali daqueles intervalos, mas também atrapalha as tarefas subsequentes, fazem com que você demore mais para executar essas tarefas, tá? Então, primeiro, D de direção, E de energia, corpo e mente, e por último é o R de rotina. Você precisa ter clareza, você precisa saber gerenciar suas atividades, você precisa entender um pouco sobre como você cria métodos das suas próprias atividades, do seu estudo, do seu trabalho, da sua rotina. Tudo isso vai fazer com que você tenha, o seu cérebro fique mais tranquilo e você consiga ir lá e executar, né, as suas atividades, tá bom? Então, esse é o método. Os grandes 3 problemas aqui, recapitulando: distrações, falta de energia e falta de clareza. Se você também eliminar esses 3 problemas aqui, né, que geralmente a gente sempre tem, você vai conseguir ganhar essas 2 horas. E como eu falei aqui, olha, não tem nada de planejar cada detalhe do seu dia. Quando eu falo aqui de planejar, ter métodos, é você entender como você faz as coisas e planejar, saber que, pô, eu tenho um momento que eu vou trabalhar de manhã à tarde, estudo à noite, e o que eu vou fazer, mas você não vai precisar trabalhar. Por exemplo, eu mesmo não gosto de criar blocos de horário, saber certinho, agora eu vou estudar, agora eu vou trabalhar isso. Não, eu tenho um bloco ali, e ali eu vou pegando as atividades por ordem, através daquilo que eu vou fazendo, e aí as coisas vão fazendo. Sem precisar tomar banho gelado, acordar cedo. Então, como eu falei, se você é mais produtivo à noite e tem a oportunidade de trabalhar até mais tarde, pô, trabalha à noite. Eu mesmo gosto de trabalhar mais à noite e acordar um pouco mais tarde, não 5 horas, acordar 8, 8 e meia. E aí você vai fazendo isso de acordo com essa rotina, né? Claro que tem pessoas que têm que acordar cedo, tem pessoas que podem acordar tarde, e aí você vai entendendo melhor o seu nível de produtividade. Porque não adianta nada você ficar se arrastando durante o dia inteiro e aí a chegar à noite, né, e não ter esse sentimento de dever cumprido. É melhor você acordar mais tarde, se você puder, e na hora que você for fazer as coisas, você ter essa clareza. Já teve momentos, por exemplo, no meu dia que eu acordei mal, né, sei lá, um pouco mal, cansado, eu não queria fazer, não estava motivado para fazer, e aí eu fui enrolando meu dia ali, paro para descansar, de repente voltar a dormir, ou fazer uma leitura mais tranquila, ouvir um podcast, ou estudar um curso, e aí quando eu vejo que eu vou melhorando, que aquele meu clima vai melhorando, eu consigo, em 2, 3 horas, matar todas as atividades que, se eu tivesse ali tentando fazer alguma coisa, eu nem fazia uma coisa produtiva, como, sei lá, ver um curso, como eu falei, ou até descansar para me sentir melhor, eu ia ficar lá enrolando e não ia sair nada, no final das contas, eu ia voltar a ficar cansado. Mas você tem que entender realmente, né, dos seus processos, o que você precisa, e sempre cuidar de você, que é o mais importante, né, através das atividades físicas, da própria alimentação, que é fundamental, né? Ter uma alimentação boa vai te ajudar com que você tenha mais energia para estar disposto no seu dia a dia trabalhando. Beleza? Exato, Charles, né? Da live passada que eu falei sobre métodos, né? Metodologias
Exatamente isso. Se você não tem clareza dos métodos, dos trabalhos, das rotinas que você faz, fica complicado para que você consiga fazer. E essa questão também que eu falei das escolhas, ela é, como eu falei, ela é inconsciente, mas ela acontece no seu dia a dia, você querendo ou não. Ah, eu não vou escolher minha roupa no dia anterior, porque eu quero escolher no dia. Beleza. Pode ser que não vai gastar tanta energia, mas se você tiver que escolher tudo, né, no seu dia, qual roupa você vai usar de manhã à tarde, se for usar, se for treinar. Claro que nem sempre, né, você tem essa oportunidade de organizar tudo bem organizado, né? Ou você já tem, né, roupas ali que você sempre usa, então você não precisa escolher exatamente toda a sua rotina. Mas é bom, se você tem, ainda mais se você tem uma rotina muito apertada, né, com muitas atividades, de repente trabalho de manhã à tarde, estuda à noite. Então é melhor você otimizar tudo isso, preparar as refeições no dia anterior para só esquentar. Então tem várias coisas que dá para você fazer para tirar essas decisões, essas escolhas que você precisa fazer para que você consiga atingir, né, o seu sucesso, para que você consiga fazer suas atividades mais tranquilo, e tendo o resultado que você quer. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Esse conteúdo bem bacana aí, falando um pouco mais sobre, né, como que você vai ganhar essas 2 horas, como que você vai, de fato, conseguir melhorar. Eu acredito que só com essas dicas vocês já vão conseguir, tá? E aí espero ter ajudado vocês.